Bom, pessoal, fazer uma aulinha aqui sobre transmissão de calor, dando continuidade a algumas aulas de física básica, né? Então, vamos introduzir esse assunto mostrando algumas imagens aqui, né? Então, você tem duas imagens nessa primeira tela, o pessoal cantando em volta da fogueira, o outro cozinhando. Aqui você tem mais algumas imagens, né? Outras duas imagens. Você tem aqui algo como seria lá no deserto, os trajes do deserto. Pessoal em volta da fogueira. O último é o iglu, né? A última imagem. E aí, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês, né? Com essas imagens aí, o que está sendo retratado em cada imagem? Será que tem alguma coisa que é comum a todos aí, nesse caso? Será que, não sei, parece que alguns têm a ver ali com fogo, né? Mas será que não tem alguma coisa a mais? Então, quero que vocês pensem, tem algum assunto em comum? Acho que tem, né? Parece que a gente está trabalhando aqui com formas de propagação de calor. Então, de fato, essas imagens aqui têm em comum justamente isso: o calor se propagando de várias formas. Então, a aula de hoje vai ser justamente para entender esse processo de propagação de calor, beleza? Bom, primeiro vamos relembrar aqui o que a gente já viu em outros momentos, né? O que é calor? Calor, por definição, é uma energia que está sendo passada de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, a gente pode formalizar isso, né, como sendo uma energia térmica que transita entre corpos a diferente temperatura. Lembra que é uma energia sempre passada, ela não é uma energia estática, ela precisa ser transmitida de um corpo para o outro, e de forma espontânea, ela é transmitida sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa é a definição de calor que a gente já viu em algum momento. Bom, já que é uma forma de energia em trânsito, então deve ter formas de você transmitir essa energia. Então, a nossa ideia hoje nessa aula é entender os processos de transmissão de calor. São basicamente três, né? Condução, convecção e irradiação, ou radiação, radiação térmica, beleza? Então, a gente vai entender as principais características de cada um e ver como que se dá cada processo e suas peculiaridades. Bom, o primeiro é o mais simples, é por condução, né? Como o nome sugere, conduzir, contato, né? Então, o primeiro ponto importante aqui é a transferência de calor por condução. Então, na nossa imagem aqui, por exemplo, tentando acender aqui com a vela, você vê o contato direto do fogo, da chama, com o objeto. Se a gente pudesse ver de forma microscópica, a gente ia ver que a vela esquenta uma região desse objeto, e aumenta a agitação térmica local, ou seja, a temperatura. Essa agitação térmica vai transportando energia molécula a molécula, difundindo, né, o calor pelo objeto todo. Então, algumas propriedades, né? Primeiro, essa energia vai se propagar sempre em virtude dessa agitação atômica desse material. Então, você esquenta num ponto, vai agitar as moléculas de um ponto, essa transmissão vai sendo passada para as outras moléculas do corpo. Precisa sempre, essa transmissão sempre se dá sem nenhum deslocamento de matéria. O que ocorre é justamente a transmissão de calor via vibração das moléculas, mas elas não precisam necessariamente ir de um ponto ao outro. Então, nesse caso, precisa de um meio material e não ocorre no vácuo. Então, esse processo ele não tem como ocorrer no vácuo, porque precisa desse meio material para ocorrer. Bom, principalmente ocorre em sólidos. Então, essas são as principais características da transferência de calor por condução. Consequências disso, né? Quando a gente sente frio, o que está acontecendo? Da mesma forma, quando a gente se queima. Quando a gente se queima, a gente recebe calor de forma muito rápida. Da mesma forma, quando a gente sente frio, a sensação de frio é justamente quando a gente perde calor de forma rápida. Então, é isso que justifica essa sensação. Aqui tem um exemplo também interessante, né, do espeto de churrasco. O espeto ele é interessante porque ele trata da condução térmica. De que forma? O carvão ele esquenta, claro, calor em todas as direções aqui, né? E o espeto vai esquentar. Por condução, todo o espeto está esquentando. E como ele está
mergulhado internamente a carne, o que vai acontecer? Ela vai cozinhar, né, a carne por dentro, através dessa condução do calor via o espeto. Outros pontos importantes, né? Os isolantes térmicos. Como é que funciona para a gente se aquecer? Né? Geralmente a gente usa um casaco ou mesmo uma coberta e etc. O que acontece? A gente retém o nosso calor, a gente evita a perda do calor produzido pelo nosso corpo. Então esses objetos eles não possuem calor próprio, né? Eles não fornecem calor para a gente. Na realidade, eles evitam que a gente perca calor. E como que isso ocorre? Devido à camada de ar que fica entre esses objetos e o nosso corpo, porque o ar ele é basicamente um mau condutor térmico. Então ele dificulta a condução de calor, ou seja, a perda do calor do nosso corpo para o meio externo. Bom, então a gente pode definir bons condutores de calor ou mau isolantes térmicos, né? Esses caras, claro, eles vão transmitir calor de forma bem fácil. Então, alguns exemplos que a gente já sabe, né? Os metais são ótimos condutores de calor, não só condutor de calor, mas também condutor elétrico, que a gente vai ver em outro momento. Dentre esses metais, né? A prata é o melhor condutor, depois o cobre, o alumínio e o ferro. Então, o ouro não é o principal condutor, apesar da gente achar. Condutores ruins, ou seja, maus condutores, que seriam bons isolantes térmicos. Aí a gente tem alguns aqui. O vácuo não conduz, até porque o vácuo é ausência de matéria, então dificulta bastante. Só um processo que ocorre no vácuo. O ar seco também não vai ser um bom condutor. A madeira, vidro, isopor, plástico, gelo, lã, entre outros, né? Bom, outro ponto importante agora é a transferência de calor por convecção. Como é que ocorre a transferência de calor por convecção? Movimento de massas de matéria. Então, a transferência de calor nesse caso ocorre devido ao deslocamento de matéria. Então, tem aqui o nosso bule, né? O fogo esquenta o bule aqui embaixo. Então, a água daqui de baixo vai esquentar, vai ser passada para cima e aí a água mais fria vai vir para baixo e aí nesse processo a gente tem a transferência de calor com deslocamento de matéria. Então nesse caso também precisa de um meio material e não ocorre no vácuo e vai ocorrer nesse caso principalmente em líquidos e gases, diferente da condução que a preferência era em sólidos. Então esse processo se dá devido à movimentação do próprio material aquecido e a densidade varia com a temperatura. Então, o objeto mais quente, densidade menor, tendência a ir para cima. O mais frio desce porque sua densidade é maior. E nesse processo você tem uma corrente de convecção. Então, isso ocorre na panela, por exemplo, né, quando a gente ferve uma água. E também dentro da geladeira. O ar frio da geladeira desce e o ar quente sobe. Por isso que nas geladeiras antigas, a parte do refrigerador ficava em cima, né? Porque a tendência é que aquele congelador em cima, com aquela geladeira de uma porta só, congelador em cima, ele ia passar o ar frio para baixo e o ar quente ia subir, ia formar essa corrente de convecção. Bom, então pensando nessa ideia de corrente de convecção, transferência de calor por convecção, a gente tem dois caras aqui muito conhecidos, muito usados, né? O ar-condicionado que você usa para resfriar e o aquecedor elétrico para esquentar o ambiente. Então, onde que a gente deveria colocar, né, preferencialmente esses dois caras e por quê? Bom, qual é a resposta, né? O ar-condicionado ele deve ficar em cima, porque ele vai despejar no ambiente ar gelado, resfriado. Então a tendência é que esse ar gelado ele tenda a cair. Quando ele cai, o que vai acontecer? Desce a massa de ar mais gelada, com maior densidade, e aí aquele ar mais quente que está no ambiente sobe, formando uma corrente de convecção. Então essa aqui é uma instalação, digamos assim, mais coerente para esse produto. De maneira análoga, só que invertida, o aquecedor preferencialmente deveria ser instalado na parte de baixo. Por quê? Ele vai emitir calor, então ele vai esquentar o ar ali embaixo. Esse ar quente tende a subir, porque vai ter menor densidade, e vai formar corrente de convecção com o ar que existe dentro da sala. Então, é claro, né, existem alguns ar-condicionados que são de chão, mas aqui a gente está pensando no caso de maior eficiência possível do aparelho, né? Então, o ar frio lançado
pelo ar-condicionado tenderá a descer pelo meio onde foi instalado, formando corrente de convecção. De maneira semelhante, o ar quente do aquecedor tenderá a subir, formando corrente de convecção naquele meio também, fazendo um processo inverso, né? Então, isso tudo é justificado devido a essa transferência de calor por convecção. Bom, outro ponto importante da movimentação do ar, né? Que também é justificado via convecção, a brisa marítima e brisa continental, que talvez tenha estudado isso em geografia. O que acontece com a brisa marítima? É aquele ventinho que vem do mar. O que justifica isso, né? Durante o dia, a Terra, o continente, vai esquentar mais rápido do que a água do mar. Então vai vir um vento do mar, quando chegar no continente ele vai aquecer e formar uma corrente de convecção, dando origem à brisa marítima. Então nesse caso a Terra se aquece mais rapidamente que a água do mar e justificando esse movimento das massas de ar. Então o ar vai estar resfriado aqui na água, né? Quando chegar na Terra, no continente, vai esquentar e vai formar uma corrente de convecção. A brisa continental é exatamente o processo contrário, que ocorre à noite. Da mesma forma que a Terra se aquece mais rápido, ela também vai se resfriar mais rápido. Então, à noite, o continente vai estar mais frio do que o mar. Daí, o ar vai do continente e aquecer no mar, formando uma corrente de convecção também. Então, a brisa continental ela também se forma por um motivo análogo, só que invertido. Beleza? Então, mais uma aplicação das correntes de convecção. Outro ponto importante, né? Quando você tem uma asa delta ou monomotor, o que é a corrente? Um planador, né? Eles se baseiam nas correntes de convecção naturais que existem na atmosfera. Nosso planeta, eles possuem essas correntes de forma natural, funcionam como um ar-condicionado. Então, quando há a prática desses esportes, eles precisam se basear nessas correntes de convecção. Então, também tem um lado um pouco perigoso nesses esportes, que talvez possa ser instável por algum motivo do dia, né? Transferência de calor por radiação. Essa é a última forma de transmissão de calor, né? Esse tipo de transferência se dá através de ondas eletromagnéticas, mais especificamente ondas eletromagnéticas com frequência na faixa do infravermelho. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda é um fenômeno que transporta energia, mas não transporta matéria. A onda eletromagnética vai ser caracterizada por uma onda que pode se transportar, pode se movimentar até mesmo no vácuo. Tá? Então, ondas eletromagnéticas são fenômenos que ocorrem também no vácuo, não só em meio material. Então, aqui na imagem, a gente tem aqueles óculos de tipo de visão noturna, né? Que é baseado na emissão de calor pelo corpo humano, que é na faixa do infravermelho. Então, esse tipo de aparelho capta essa frequência do infravermelho. Outro ponto importante é que essa transferência de calor ocorre também na ausência de matéria, ou seja, no vácuo. E o motivo disso acontecer é porque é um transporte de energia via ondas eletromagnéticas. Então, o transporte de calor que justifica o calor que chega para a gente do Sol é a radiação térmica. Então, alguns pontos importantes, né? Um corpo opaco, no caso a radiação, vai ser basicamente reflexão ou absorção, ou seja, a energia que chega via onda eletromagnética vai ser absorvida uma parte e a outra parte refletida quando o corpo for opaco. E no caso de um corpo transparente, como o vidro, né, essa energia passa, só que sofre um desvio na sua trajetória, que seria o fenômeno da refração. Então, algumas aplicações aqui desses três processos que a gente aprendeu. Né? A garrafa térmica. Qual é a ideia da garrafa térmica? Manter a temperatura do líquido ali dentro. Né? Normalmente o café, ou pode ser água quente, etc. Então aqui tem uma estrutura básica, né, do que seria uma garrafa térmica, aquela tampa de fora, a tampa de dentro, a parte revestida de plástico. Aqui dentro você tem uma parede dupla com vidro espelhado na parte interna. Entre essa parede dupla teria um vácuo, né, que seria a ausência de matéria. E para que serve cada um desses caras? Né? O vácuo. Por que você põe o vácuo aqui? A ideia de ter o vácuo é impedir os processos de convecção e condução. Então o líquido ali dentro não consegue perder calor por convecção e condução devido a esse vácuo dentro da sua garrafa térmica. Para que você mantém as tampas? A tampa é para evitar que aquele arzinho quente saia do líquido. Por quê? Aquele fluxo
vai perder calor via convecção térmica. Então a gente coloca a tampa para evitar esse processo. Além disso, né, por que você tem as paredes espelhadas? As paredes espelhadas servem para refletir as ondas eletromagnéticas, ou seja, impedir o processo de radiação térmica que vai ocorrer naturalmente no líquido quente. Então, cada um desses aparatos funciona basicamente para restringir um dos efeitos de transmissão térmica, né? Uma pergunta que talvez a gente já escutou, mas às vezes não sabe explicar, né? Por que no verão é recomendável usar roupas claras? A ideia da roupa clara ou escura é que a roupa escura absorve maior quantidade de radiação térmica que uma roupa clara, ou seja, a energia que chega pela radiação térmica vai ser mais absorvida por uma roupa escura do que por uma roupa clara. Esse diagrama aqui mostra mais ou menos o que seria, né? Vem o calor incidente da radiação, e aí naturalmente na sua roupa uma parte vai ser refletida, a outra absorvida e alguma transmitida. Quando a roupa é escura, uma grande parte é absorvida. Quando a roupa é mais clara, a maior parte é refletida. Nesses três casos aqui, por conservação, né, o calor incidente vai ser igual à soma do calor refletido, absorvido e transmitido. Então, essa tabelinha aqui mostra, por exemplo, uma configuração de refletância das cores básicas. O que é refletância? O quanto que ela reflete de energia vinda de luz. Então, o branco, por exemplo, vai refletir cerca de 70 a 80% do que chega, enquanto que o preto reflete só 3 a 7%. Isso significa que o preto está absorvendo de 97 a 93% da energia que chega, o que justifica esse tipo de roupa esquentar muito mais do que uma roupa mais clara. Então, quanto menor a refletância, maior vai ser a absorção de radiação térmica. Então, aqui a gente explica por que é mais viável, né, ou melhor, né, usar roupa clara do que roupa escura, devido a essa questão da absorção da energia vinda dos raios solares. Uma outra aplicação interessante, que também tem a ver com os processos de transmissão de calor, é o aquecedor solar. Esse aqui é um aquecedor solar básico, né, bem simples. Como é que ele funciona? A água sai daqui da caixa d'água, a água está gelada, né, água fria, vem para um reservatório intermediário. Essa água fria vai ficar na parte de baixo desse reservatório. Então a água fria vai circular aqui, vai descer para os painéis. Dentro desses painéis ela vai ter uma serpentina. O que vai acontecer nesses painéis? A água que estava fria vai esquentar devido à luz solar. Conforme ela esquenta, ela vai vir para esse outro tubo aqui, que agora a água está quente. Vai voltar para aquele reservatório intermediário. Só que como a água está quente agora, ao invés dela ficar embaixo, ela vai ficar em cima. Por quê? A densidade dela é menor do que a densidade da água fria. Então ela vai ficar em cima. E aí aqui do lado esquerdo, né, dá para ver, tem uma tubulação que leva para casa, água aquecida. Então esse é um processo bem bacana, bem simples e que é utilizado para esquentar a água de casa. Tem algumas casas na região, né, que usa bastante esse tipo de aquecedor. Não é um aquecedor baseado em placas fotovoltaicas, né? É uma coisa semiautomática, diria, né? Então esse aquecedor solar ele vai aproveitar a radiação do sol para o aquecimento da água. Bom, em resumo, o que a gente viu? A gente viu o processo de condução de calor, que é quando há transporte de energia sem transporte de matéria, né, por contato. Convecção é quando há movimentação de massas de matéria, no caso aqui o vapor que sobe é por convecção, e radiação via ondas eletromagnéticas. Então, é isso, espero ter ajudado e até a próxima.